Temperaturas inicialmente abaixo de 37 graus, tá? Então já podemos pegar lá papel e caneta, né, malas? Papel e caneta na mão, né? Vamos começar as dicas aí. Papel e caneta, tá? Papel e caneta, vamos começar as dicas, tá? Então, primeiro contextualizando a temperatura, porque o número de vezes que a gente vai aplicar na semana, no mês, vai depender da temperatura utilizada na rádio, tá? Então, temperaturas abaixo de 37 graus, temperaturas abaixo de 37 graus ou temperaturas acima de 37 graus, tá? Então vou fazer aqui uma separação para ficar bem claro aqui para vocês, tá? Então, temperaturas abaixo de 37 graus, temperaturas abaixo de 37 graus ou temperaturas acima de 37 graus, tá? Duas maneiras de trabalhar a radiofrequência. Temperaturas abaixo de 37 graus ou temperaturas acima de 37 graus, tá? Muito importante isso aqui, tá? Então, lembrando, quando a temperatura, anota aí, tá? Então vamos lá. Papel e caneta e anotem ali, tá? Quando a temperatura estiver abaixo de 37 graus na radiofrequência, não existe lesão, pessoal. Quando a temperatura estiver abaixo de 37 graus, não existe lesão térmica, tá? Qual o efeito que a gente tem? Qual o efeito terapêutico que a gente tem? Vocês vão buscar uma vasodilatação, tá? Vocês vão buscar uma vasodilatação. Então, com temperaturas baixas, né, ou temperaturas abaixo de 37 graus, vocês buscam uma vasodilatação. Com essa vasodilatação, vocês vão ter um aumento do aporte sanguíneo, um aumento da circulação na região. Então, qualquer tipo de patologia que seja por falta de suprimento sanguíneo, vocês vão trabalhar com a temperatura abaixo de 37 graus, tá? Objetivo, vasodilatação. Essa é a primeira situação, vasodilatação, tá? Segunda situação, vocês vão buscar um aumento da elasticidade de colágeno, Então vamos usar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar uma patologia que seja por fibrose e aderência, tá? Ou numa celulite, ou num pós-operatório, né? Que vocês encontram nódulos de fibrose e aderência. Ou seja, o colágeno de vocês está em alta densidade, tá? Quando vocês aplicam temperaturas abaixo de 37 graus, o que vai acontecer com esse colágeno? Vocês vão ganhar elasticidade nesse colágeno, tá? Elasticidade. Então, temperaturas abaixo de 37 graus, primeiro efeito, vasodilatação. Segundo efeito, em patologias de excesso de colágeno, de aumento de densidade de colágeno, essas temperaturas mais baixas da rádio vão aumentar a elasticidade de colágeno. Patologias como pós-operatório com fibrose e aderência ou celulite com fibrose, ok? Então, relembrando, temperaturas abaixo de 37 graus, temperaturas abaixo de 37 graus, não tem lesão, não tem inflamação. Anotem bem isso, porque isto aqui vai ser determinante na hora de dizer, por exemplo, que pode ser feito todo dia, né? Então, esse tipo de temperatura, se vocês quiserem usar aplicações todo dia, temperaturas abaixo de 37 graus, vocês podem fazer todo dia, porque não tem nenhum tipo de efeito lesivo, né? Então, se vocês quiserem, por exemplo, tratar um pós-operatório com fibrose e aderência, vocês poderiam fazer aplicações diárias, porque não tem envolvimento com processo inflamatório, galera. É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, beleza? Então, fibrose e aderência pós-operatória, celulite com fibrose, temperaturas abaixo de 37 graus, lasca a ficha aí, podem fazer radiofrequência todo dia, não existe lesão, não existe inflamação, beleza? Bom, agora, quando a temperatura estiver acima de 37 graus, quando as temperaturas estiverem acima de 37 graus, bom, daí vocês têm um negócio chamado lesão térmica controlada, tá? Automaticamente, quando a gente tem uma lesão, a gente vai ter um processo inflamatório. Em cima desse processo inflamatório, vocês entram em todo um efeito cascata de processo de cicatrização. O que eu quero dizer com isso? Inflama, depois vocês entram numa fase que a gente chama de proliferação de fibroblasto, né? Depois uma fase de produção de colágeno e numa fase de remodelamento desse colágeno.
Todas essas fases aí, até a gente chegar na fase de remodelamento, a gente tem um ciclo que dura em torno de 21 dias, tá? Só lembrando que a fase de remodelamento, ela pode durar até um ano, tá? Até um ano. A última fase da cicatrização, que é a fase de remodelamento, ela pode durar até um ano, tá? Então, por isso que por muito tempo a gente falava o seguinte, né? Vamos aplicar radiofrequência de 21 em 21 dias, de 30 em 30 dias. Por quê? Para respeitar as fases de cicatrização acontecerem, tá? Então, por muito tempo foi aplicado dessa maneira. Daí saíram alguns trabalhos fazendo aplicações de 15 em 15 dias, né? Foi uma outra situação que aconteceu, tá? E nos últimos anos começou a chamar bastante atenção alguns artigos de radiofrequência sendo utilizados para tratamento de gordura com aplicações semanais com essas altas temperaturas, tá? Então é isso que acaba confundindo um pouco a cabeça da galera, tá? Então, quando as temperaturas são abaixo de 37, eu acho que já ficou claro aqui nesse nosso bate-papo que não existe lesão. Se não existe lesão, não teria problema nenhum de eu aplicar isso de uma maneira, inclusive, diária, tá? O grande detalhe da história é quando a gente cai no ciclo de temperaturas altas, né? Porque daí a gente cai na questão da lesão, tem muita gente que, né, orienta as aplicações de 21 em 21 dias. Eu por muito tempo trabalhei com essa ideia dos 21 em 21 dias, dos 30 em 30 dias, tá? Mas com essas últimas pesquisas, principalmente relacionadas à gordura, com aplicações semanais, isso me chamou muito a atenção, tá? Então, galera, acho que ficou claro esse nosso início. Já vou logo em seguida liberar para os dedinhos nervosos aí, tá? Mas vamos retomar aqui. Temperaturas abaixo de 37 graus, utilizadas para casos onde vocês queiram vasodilatação e vocês queiram aumento da elasticidade do colágeno. Não tem limite de sessões, podem ser diárias as sessões, porque não existe lesão. Bom, quando as temperaturas são acima de 37 graus, existem várias maneiras de trabalhar, galera, tá? Eu, por muito tempo, trabalhei com essa questão dos 21 em 21 dias, dos 30 em 30 dias. Ultimamente, saiu alguns artigos, principalmente relacionados a tratamento de gordura, que me chamaram muito a atenção, porque as aplicações eram semanais, com resultados fantásticos. E os resultados não eram só para gordura, também eram resultados muito bons para flacidez, tá? Mas nesses artigos, o que o pessoal fez? Ele não fizeram um número grande de sessões, tá? Eles faziam 4 sessões, então semanais, tá? E depois davam um intervalo de tempo para esse tecido regenerar. São outras maneiras de trabalhar. Já temos artigos publicados de 15 em 15 dias. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Não existe uma verdade absoluta, né? De novo, galera, estamos no meio científico, existem teorias, ideias diferentes, né? E tem que ser respeitadas. Isso também é um problema que a gente tem que começar a botar um dedinho na ferida no nosso meio da estética aí, que tá com muita brigalhada, muito diz que me diz, né? Então, assim, pessoal, eu acho que também a galera tem que respeitar aí opiniões diferentes, né? Até porque não são só opiniões, já temos referências falando sobre isso, né? Aplicações semanais, sim, de radiofrequência, sim. Vocês devem estar se perguntando, e eu acho que eu vi aqui, passando hoje aqui na nossa live, a Marcela, que foi uma menina que fez um questionamento na nossa aula da pós sobre... Prof, e a questão do estresse oxidativo, muita liberação de radical livre, não seria um problema isso? E daí eu comentei com a Marcela de uma situação que a gente pode fazer o controle dessa liberação de radical livre, tá? Que é com um equipamento chamado de LED, tá? Então, esse medo que muita gente tem com a questão do estresse oxidativo, hoje ele pode ser controlado, tá? Com outro recurso. Claro que nos seus tempos corretos de estimulação. Então, não precisa ficar com tanto medo dessa aplicação, por exemplo, semanal da radiofrequência, desde que a gente tenha maneiras de controlar esse estresse oxidativo. Uma das maneiras é o LED, né? Fazer estímulo desse colágeno, do controle dessa inflamação. Então, existem maneiras da gente trabalhar com isso aqui, pessoal. Existem maneiras da gente trabalhar com isso, tá? Então, vocês não precisam ficar estressados com essas situações, tá? Ficar estressados com essa situação de aplicações, por exemplo, tá? Por exemplo, de aplicações semanais de rádio, tá?